Pessoal, segundo ano, oitavo ano, pré-vestibular, todo mundo que quiser, presta atenção. Século XVIII. Famosamente conhecido como século das luzes, né? A gente não, a gente sempre, eu sempre busco frisar que nós não temos que nos focar em datas no estudo da história. Tem gente que acha que saber história é saber data, decorar nome, decorar... Mas não é nada disso. Só que, pô, o século XVIII, saber história é saber, é conhecer o século XVIII. É entender o século XVIII como um momento revolucionário para a vida do mundo inteiro. Né? Por conta de tudo aquilo que aconteceu na Europa e por conta de como tudo isso vai afetar o mundo conhecido até então. Né? O movimento iluminista que surge na Europa no século XVIII, ele é um movimento muito importante, né, que ganha força a partir da França, na Inglaterra, e atinge toda a Europa, chega a outros continentes, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo um movimento reprimido, mesmo sendo um movimento censurado, o iluminismo chega até a América. Por exemplo, foi no México isso. No México, que era colônia da Espanha, algumas pessoas fizeram uma imprensa, sabe, uma máquina para imprensar documentos, né, usando, eles pegavam a munição, pegavam a munição, derretia para fazer a letra, porque eles tinham que fazer escondido, não podia importar a imprensa da Europa, porque a Espanha não deixava, não podia importar livro da Espanha, porque a coroa não deixava chegar até a colônia. No Brasil a mesma coisa, teve gente que foi preso no porto do Rio de Janeiro porque estava com um livro de Rousseau na mão, né? E mesmo com toda essa repressão, com toda essa censura, o movimento iluminista ganhou espaço no mundo, né? Na Europa, na América. E esse movimento iluminista ele foi responsável por mudanças no que se pensava, no como se vivia na Europa. Predominava até então o antigo regime, o modo de viver conhecido como antigo regime, que os pensadores do século XVIII chamaram de ancien régime, o antigo regime que predominava na Europa, que era aquele regime, aquele modo de viver numa monarquia absolutista, que o rei era o Estado, que o Estado bancava a ostentação dos reis, aquilo tudo que a gente já sabe, né? A sociedade estamental sem mobilidade social, a sociedade de privilégio, mas não privilégio pelo dinheiro, privilégio pelo nascimento. Uma sociedade ainda com resquícios medievais, feudais, né, brother? Uma igreja católica que dominava tudo, que tinha amplo poder na Europa, que era proprietária de quase um terço de todas as terras da Europa, sabe? O antigo regime ele começou a ser criticado com mais ênfase na Europa no século XVIII, né? Isso por conta da ascensão de um grupo social, da burguesia. Né? A burguesia que veio tendo ao longo dos anos ascensão econômica, a burguesia que veio crescendo, florescendo economicamente ao longo dos séculos XV e XVI, desde o século XI, né? A burguesia no século XVIII, a burguesia, esse grupo social vai se organizar para chegar ao poder na Europa. A Revolução Francesa é uma revolução política muito impactante na Europa que leva a burguesia ao poder e inspira outros movimentos. Isso no final do século XVIII, né? O século XVIII ele é o século em que a ideia de liberdade está começando a fluir mais pela Europa. O liberalismo econômico, o que defende Adam Smith? Adam Smith é um pensador escocês, se não me engano, ou ele é da Inglaterra, não lembro, perto ali, partido do Barra. Mas o Adam Smith dizia, ele cria o liberalismo econômico clássico, dizendo que o trabalho gera riqueza e que o Estado não deve intervir na economia. Ou seja, Adam Smith é um pensador contrário ao mercantilismo. Mercantilismo era o modelo econômico que predominava no antigo regime. As monarquias absolutistas praticavam o mercantilismo. O mercantilismo era o quê? A monarquia, o Estado controla tudo, controla preços, controla impostos, controla o que pode e o que não pode ser comercializado. As monarquias controlam as colônias, o que entra e o que sai nas colônias.
O liberalismo econômico é contra o mercantilismo e ele é fruto do pensamento liberal iluminista. Teve outro pensador liberal também na economia chamado François Quesnay. François Quesnay criou a fisiocracia. A fisiocracia de François Quesnay dizia que a terra era a única fonte produtora de riqueza. As outras atividades, comércio e indústria, eram estéreis, ou seja, dependiam diretamente da agricultura, da terra. Né? Já Adam Smith, mas também François Quesnay era um liberal, dizia que o Estado não deveria intervir na economia. Já Adam Smith, que é o pai do liberalismo clássico, François Quesnay, fisiocracia. Adam Smith, liberalismo clássico. Esse cara dizia que não era a terra, era o trabalho. Todas as fontes, todas as atividades são fontes produtoras de riqueza. O trabalho produz riqueza, mas o Estado não deve intervir na economia. Ou seja, o século XVIII é um século no qual movimentos anti-absolutistas estão crescendo, ganhando força pela Europa. Práticas anti-absolutistas estão ganhando força na Europa. Por exemplo, a monarquia, os reis nomearem déspotas esclarecidos, déspota autoritário, esclarecido, influenciado pelo ideal iluminista. Então eram governantes que eram absolutistas, mais influenciados pelos ideais liberais e iluministas, ideais de autonomia em alguns setores, ideais de investimento em educação, em artes, em ciência. Então, nesse século XVIII, a ideia desse bate-papo inicial aqui é que você veja o século XVIII, o século em que os ideais liberais estão ganhando força na Europa. O liberalismo, ele ganha força na Europa e ele chega a outras regiões do mundo. O liberalismo chega a outras regiões fora da Europa. O liberalismo chega até o Brasil, o liberalismo chega até a América Espanhola, o liberalismo chega até as 13 colônias que vão virar os Estados Unidos, mas chegam de maneira clandestina. As metrópoles do século XVIII vão tentar reforçar o controle sobre as colônias, ao mesmo tempo que as colônias estão conhecendo o liberalismo. Isso vai ser um choque muito sinistro que vai gerar as independências, primeiro nos Estados Unidos, depois na América Espanhola, 1822 no Brasil. Então esses ideais liberais não vão concordar, não vão conseguir sobreviver com as tentativas de aumentar o controle sobre as colônias empreendidas pelas metrópoles no século XVIII. Então você que quer estudar a história da Europa para entender a independência do Brasil, para entender a independência dos Estados Unidos da América, tem que saber, o século XVIII é o século do liberalismo, e é o século quando a burguesia europeia vai se apropriar desses ideais liberais para conseguir ganhar espaço. O liberalismo do século XVIII é um liberalismo burguês, é um liberalismo que vai fazer jus às ideias, vai concordar, vai combinar com as ideias da burguesia. Só para você ter uma ideia, por exemplo, a Revolução Francesa foi um movimento liberal. Só que eles não acabaram com a escravidão. Num primeiro momento, esse movimento liberal chamado Revolução Francesa, que de fato é uma revolução muito importante para a história do mundo, eles não vão tomar o poder, mas vão manter a escravidão. Que liberalismo é esse? É um liberalismo burguês. Então a gente tem que entender que esse movimento liberal que surge com o iluminismo, né, contra o absolutismo, contra o dogmatismo cristão, contra a repressão à ciência, né? O iluminismo ele é fruto, ele é uma continuidade também, né, do século XVII, o século XVII, no qual vivemos na Europa a famosa Revolução Científica. Ou seja, vocês têm que enxergar o século XVIII como um movimento, como um momento importante para a história da Europa, um momento em que os ideais liberais estão ganhando força, estão ganhando espaço, ideais liberais que fazem a burguesia ganhar mais poder, fazem a burguesia entender que eles podem chegar ao poder político, e chegando ao poder político, tendo poder político, seria talvez mais fácil de colocar os seus ideais em voga, né? Transformar a Europa, naquela Europa que tinha nobre, né, aquela ideia nobiliárquica de vida na Europa, acabar com aquilo e implementar,
induzir a Europa a viver a vida burguesa. Os ideais burgueses ganham espaço na Europa no século XVIII. Então você tem que entender que o século XVIII foi isso, um século em que o liberalismo ganha espaço, ganha força e ganha outros continentes, inclusive a América. Beijo, até mais.